E agora falamos um pouco a respeito de mercado. Olha, hoje mais cedo nós tivemos o Departamento de Agricultura norte-americano confirmando vendas avulsas para a China, 166 mil toneladas, né? Já teve marcação nesta última segunda-feira, mais de 170 mil para destino não declarado, mas o fato é que nós temos alguns elementos que vão determinando o que vai acontecendo com os mercados, entre eles a questão geopolítica, os conflitos no Oriente Médio. Esta manhã nós já amanhecemos com uma sensação e informações de ampliação desses conflitos. Temos uma soja que de alguma forma é afetada, a soja inclusive vinha derretendo no mercado norte-americano agora há pouco, né? E temos um final de feriado lá na China. Para falar a respeito desses temas, nós vamos conversar agora ao vivo com o Vlamir Brandalize, que participa conosco dessa edição de Agricultura BR aqui no canal do Boi. Brandalize, temos aí sempre muitos elementos compondo o que acaba influenciando os operadores de mercado, mas sem dúvida temos um problema no Oriente Médio que não se resolve, né? Nós temos um conflito que vai se ampliando e a China voltando para o mercado, mas com expectativas econômicas que não são muito boas. Brandalize, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, a questão do Oriente Médio é que acaba valorizando o dólar, né? Na maioria dos países, né? E aqui no Brasil também. Então, por si só, já é um fator negativo para Chicago. Outro fator que nem você comentou, a China voltou do feriadão, comprou soja americana, né? Mas para momento de colheita, as compras de 166 mil toneladas acabaram sendo tímidas, né? Que acabou nem mexendo no mercado. Outro fator que está começando a pesar, e normalmente pesa, é a proximidade da colheita americana, já perto de 50%, hoje com 47%, segundo o uso do relatório de ontem, e o plantio brasileiro começando a dar sinais que vai ganhar ritmo. Então, esse fator, colheita americana e plantio brasileiro, ele normalmente tem um peso muito forte e negativo, né? Quando andar tudo bem, é negativo. Quando ele tem problema, ele é positivo. Mas nesse momento ele caminha para ser negativo, por isso que o mercado acabou perdendo posições aí de 15 a 20 pontos de baixa. Nós vamos vendo aí a cotação do spot em novembro aí já voltando a olhar para os 10 dólares e talvez passe até para cair esses 10 dólares, para perder eles. Os 11 dólares já está ficando no retrovisor, ou seja, o ambiente que está se mostrando agora com o plantio brasileiro, se andar numa condição regular e essa colheita americana seguir dentro da normalidade, e nessa segunda metade da colheita americana, que já começa na próxima semana, ela vier e manter a produtividade que veio até agora, nós vamos ter a janela de operação de Chicago mudando de números. Daí nós voltamos a ter uma base de suporte 9,5 e a base de resistência vai acabar sendo 10,5. Então, nós vamos se afastar. Na semana passada, nós estávamos trabalhando de 10,5 e 11,20, e agora a gente recua novamente em patamares menores, porque esses fatores de colheita americana e plantio brasileiro normalmente têm uma força muito grande nas decisões dos investidores lá em Chicago, né? Brandalize, aí, falando a respeito dessas marcas, né? Abaixo de 10 dólares o bushel, temos valorização para dólar, esse é um dos temas que a gente vai falar hoje, daqui a pouco a gente tem aí o dólar subindo para que o nosso telespectador veja, mas temos um momento que diferencia daquele que o sojicultor brasileiro teve há pouco tempo, no qual ele teve realmente algumas oportunidades de negociação para a safra atual e também para a campanha nova. Como é que esses elementos, eles se confirmando como estão, Brandalize, influenciam na decisão de vendas desse produtor brasileiro da safra 24-25, que aparentemente ele está bem fora do mercado neste momento, não está comercializando não? Olha, Fabiano, vamos começar aí, por exemplo, a safra velha, né? A safra velha, hoje a gente tem um cálculo aí que tem mais ou menos 112 milhões de toneladas negociadas, e teriam as 36 para negociar. Só que dessa parte da safra velha, tem uns 20 milhões que está na mão do produtor que alega que vai vender só em janeiro, fevereiro, em função do ano fiscal, aí questão do imposto de renda. Então, o volume de soja disponível
para atender a indústria nacional, para fazer farelo e óleo, ele está apertado. Então, nós poderemos ter alguns locais do Brasil que vai continuar descasado, pagando melhor no interno do que proporcional na exportação. Então, isso provavelmente vai acontecer. Já na safra nova, o mercado ele é totalmente de exportação, né? Então, ele olha só o que é possível na exportação. E esse nós estamos aí com um pouco mais de 26, 26,5% negociado, sendo que a média já estaria acima de 30%, né? Então, há um atraso na comercialização. Mas mesmo esse atraso da comercialização, ele também não traz novidades com relação à cotação, né? A semana passada, só para dar uma ideia, nós tivemos negócios no Porto de Paranaguá para a posição julho 25 a 141,50. Hoje, a mesma posição julho 25 está dando na faixa aí de 135. Então, 135,50. Houve uma queda de quase R$6 em relação ao que foi o melhor momento de uma semana atrás. Ou seja, aquele dito, né? Semana passada a gente apontava desde o começo da semana que era a semana de cavalinho encilhado. Essa semana já o cavalinho já está fugindo, porque nós estamos vendo a elasticidade das cotações caindo para baixo, caindo num nível de uma linha negativa. E isso mesmo com o dólar aí melhorado. Então, o ambiente em si é um ambiente agora de pressão provavelmente baixista nas próximas semanas, porque esse fator colheita americana e plantio brasileiro, ele vai ganhar forças. E se não tiver nenhum problema nos Estados Unidos e aqui no Brasil as chuvas normalizarem, o mercado ele vai inverter, né? Vai ser um mercado de apostar na baixa para tentar buscar o fundo do poço novamente, do que ele veio nessas últimas 2, 3 semanas que ele apostou no mercado de alta, né? Então, é mais ou menos nessa linha, porque provavelmente a China não vai entrar agressivamente comprando se ela estiver vendo que vai ter soja americana, vai ter soja brasileira. Eles não vão estar preocupados em agredir o mercado para o mercado puxar as cotações. Brandalize, e pensando num cenário como esse, né, agora há pouco nós tivemos a participação do meu colega de Brasília falando que choveu por lá, Bill falando que choveu na capital federal entre essa noite e a manhã de hoje, tivemos uma chuva um pouco mais consistente. Mas o fato é que há expectativas de chuvas melhores no centro-oeste. Goiás, que já teve áreas que estão com chuva, né? Mato Grosso deve chover, Mato Grosso do Sul até essa próxima quinta-feira, né? E isso pode trazer um cenário melhor para a semeadura da soja, que a gente tem visto aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente, que é só áreas com pivô de irrigação que estão semeando, né? Chegou a até 5% até a última sexta-feira. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte, Brandalize, você falou da estabilização das chuvas, né? A chuva estabilizando, essa é a expectativa geral, né, que se tem, então a gente vai começar a ver essa semeadura disparar. Para o produtor rural, é melhor ter um preço mais baixo e não ter nenhum tipo de quebra, quando você olha para o indivíduo, quando a gente olha para a fazenda, porque nós tivemos preços melhores em alguns momentos, mas com algum cenário de quebra no Brasil. Nesse caso, o que se espera é uma produtividade melhor para compensar esse preço mais baixo? Olha, eu prefiro, como produtor, que a gente tenha uma colheita cheia, 80, 90 sacos por hectare, e vender a soja 10, 15 reais a menos do que eu colher 40, 50 sacas e vender a 30 reais a mais. Eu acho mais vantajoso para o produtor ele ter uma condição de clima ideal para ele colher o máximo do potencial, e a comercialização se dá com cotações médias menores, porque com relação a negócios, você vê aí, né, a gente acompanha o ano todo. Tem momentos que o mercado dá algum pico de cotação, ele melhora por algum fator extra de guerra, de problemas que acontecem, e o mercado dá oportunidades para o produtor. Por isso que a gente já criou aquela história do cavalinho encilhado. Ele aparece várias vezes no ano. Então, se o produtor tem alta produtividade, colhe bem, ele pode aproveitar esses momentos, sendo que, se olhar a média, numa safra cheia, é uma média de cotação menor. Mas o produtor que acompanha o mercado e faz o dever de casa, de aproveitar os momentos que o mercado está subindo, certamente é muito mais vantajoso ter o clima normal e colher bem do que você ter perda de produtividade por causa de seca ou excesso de chuva e pegar a cotação média mais alta, mas você não ter o grão para negociar, né? Então, eu sempre prefiro que tenha uma safra boa
com cotações médias até um pouco menores, porque na média a gente sempre ganha com safra cheia. Brandalize, uma questão até para a gente ir encerrando aqui a nossa entrevista. Os números que foram apresentados, inclusive de acompanhamento de lavouras pelo Departamento Norte-Americano nesta última segunda-feira, mostram um bom desempenho, um bom desenvolvimento. Tem muitas novidades sobre lavoura de milho e soja nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente deve ver, se tudo der certo, né, se Deus quiser, a chuva volta e a gente começa a ter uma semeadura e um bom desenvolvimento de lavoura. Eu estou falando desses pontos porque no campo, aparentemente, nós não devemos ter uma mudança brusca de cenário, nem quebra nos Estados Unidos e nem no comecinho da safra brasileira enxergar algo que possa representar uma ameaça mais forte. Olhando para esse prisma, planejamento de vendas, como que esse produtor deve comercializar e principalmente aguardar os preços que vão ser negociados, principalmente em Chicago, deve ficar como? Qual que é o espírito para receber esses dados, esses números? Olha, com safra normal aí nos dois principais aí produtores do mundo e exportadores, nós temos que trabalhar com a ideia que é possível que em algum momento o mercado de Chicago possa andar lá perto de $9. Não acredito de trabalhar abaixo de $9, porque ele ficaria abaixo do custo de produção de grande parte dos produtores. E também, quando a gente chega se aproximando de $11, numa condição de safra cheia, a gente tem que começar a levar em consideração e começar a fazer fechamentos futuros para não precisar vender no pico da colheita, né? Porque nessa condição de safra normal americana e já com 50% colhido e caminhando para esses outros 50% em condições regulares e o Brasil agora plantando um recorde de área, não pode se esperar um milagre aí de cotação de soja aí $12, $13, alguma coisa assim, porque nós vamos ter um excesso de oferta e isso dá tranquilidade para o importador, né? Mesmo que a China consiga implementar lá esse novo pacotão de estímulo da economia, de investimentos bilionários, isso demora, não é da noite para o dia que isso traz reflexos efetivos em cima de demanda efetiva de grãos por eles. E eles estão muito bem estocados de grãos aí, se a gente avaliar que eles são os maiores importadores de praticamente tudo, né? Eles não trabalham com estoques baixos. E eles provavelmente vão seguir essa lógica de safra cheia e comprando da mão para a boca para não ter problema com navios, com portos, com chegada de grãos, armazenagem local. Essa é a estratégia que eles devem seguir, né? Então, isso dá a condição para nós olhar o mercado. Vamos pensar $9 a $11 essa janela, dificilmente acima ou abaixo desse número que a gente pode esperar aí pela frente.